E aí, tudo bem contigo? Professor Fabiano Pereira na área para mais uma aula do curso Direito Eleitoral Exemplificado. Pense num curso completaço que você está assistindo aqui comigo no YouTube e de forma 100% gratuita. Sabe por quê? Porque em breve eu quero que você chegue lá na prova do seu cargo de técnico ou analista e gabarite as questões de direito eleitoral. Quando eu disse aqui que o curso é 100% gratuito, eu acabei esquecendo de falar um detalhezinho. Não é bem gratuito assim não, porque você tem um compromisso comigo. Qual é o seu compromisso? Primeiro, dar o seu joinha aqui no vídeo e segundo, compartilhar esse curso com a maior quantidade de pessoas que você puder. Vai lá para as redes sociais, vai para os seus grupos no WhatsApp, pega o link aqui embaixo ó, e compartilha com seus amigos. Eles ficarão eternamente gratos por você compartilhar esse vídeo e eu também. Porque aí quanto mais pessoas assistindo este vídeo, mais o nosso canal cresce e mais conteúdo de qualidade eu vou disponibilizar para vocês. Combinado? Estou contando com você, hein? E lembrando, aqui eu estou transmitindo o curso em videoaulas. Acontece que se você quiser, você pode se matricular no curso em PDF, que é o curso escrito. Ah, professor, o que é o curso escrito? Qual é a diferença? É que o PDF ele é completaço. Eu apresento um passo a passo. Eu apresento todos os detalhes, eu comento a lei, são mais de 1000, eu disse 1000 questões comentadas. Tem mapas mentais, tem resumos, então é um curso completaço. Então se você está aqui assistindo as videoaulas e ainda está de posse do material escrito, não tem conversa, é para gabaritar. E para você conhecer, eu deixei o link aqui na descrição do vídeo, tá? Então aqui embaixo, na descrição do vídeo tem um link, clica, eu quero conhecer o material, faz o download gratuito, tem lá a primeira aula para você fazer o download gratuito. Tenho certeza que você, analisando a primeira aula, você vai se matricular na hora. Por quê? Porque não tem conversa fiada, é direto ao foco para você realmente aprender e trazer o direito eleitoral para dentro da sua realidade. Combinado? Na aula de hoje, nós vamos abordar um assunto que não é tão frequente em provas de concurso, não. Na verdade, tem um tópicozinho que as bancas adoram cobrar. Os outros, de vez em quando, a gente encontra uma questãozinha em prova. Nós vamos falar sobre os princípios do direito eleitoral. Esse tema, princípios do direito eleitoral, é um tema muito teórico, não é um tema que você vai encontrar uma lei para estudar. Lógico, tem alguns dispositivos legais aqui ou ali que fundamentam os princípios, mas em regra geral, a gente não tem uma lei sobre princípios. É óbvio que não. Então aqui a gente vai ser bem objetivo, eu vou focar naquilo que tem realmente grandes chances de você encontrar na hora da prova. Não vou ficar inventando história aqui, contando causos e mais causos se eles não vão cair na hora da prova, tá bom? Então vamos ser bem objetivos, porque esse não é um assunto que cai tanto, a não ser o primeiro princípio que a gente vai estudar, mas se cair, não tem conversa, você tem que acertar a questão. Então vamos lá. Quando a gente fala em princípios, nós estamos referindo à base daquilo que tem que ser estudado. Então quando eu estudo princípios do direito administrativo, eu estou ali, cara, conhecendo quais são as premissas, quais são os pilares, o que é que eu tenho que levar em consideração quando eu for estudar o direito administrativo. Por exemplo, eu tenho que levar em consideração o princípio da impessoalidade, da legalidade, da publicidade. Então, se amanhã ou depois uma autoridade administrativa diz esse documento vai ser sigiloso por 1000 anos. Opa, peraí! Vai ser sim, porque eu editei um decreto. Peraí, seu decreto não é superior ao princípio, porque o princípio está previsto na Constituição. Seu decreto é um ato administrativo. Então nós vamos simplesmente invalidar esse decreto. Tá vendo? Então quando forem editadas as leis, quando forem editados os atos administrativos, eles têm que se basear nos princípios. Quando o administrador público for atuar, ele tem que se basear nos princípios. Olha o nome, princípio, que é o mesmo que início, começo, é a base de tudo. Aqui no direito eleitoral é a mesma coisa. Existem princípios que quando o legislador for atuar, for criar leis, ele tem que observar. Porque se ele violar esses princípios ao criar as leis serão declaradas inconstitucionais. Tá certo? E em alguns momentos, o juiz, promotor eleitoral, o analista, o técnico da justiça eleitoral, os advogados,
Eles terão que observar os princípios. Porque se eles violam os princípios, as condutas que eles praticarem podem ser anuladas. Simples assim. Então, princípios nada mais são do que o começo de tudo. Aquela base do direito eleitoral que a gente tem sempre que respeitar quando a gente for praticar alguma conduta. A gente for fazer alguma coisa relacionada à atividade dentro da justiça eleitoral. E o primeiro princípio que a gente vai estudar é o mais importante de todos. Esse princípio despenca em prova de concurso. E não é só em prova de direito eleitoral, mas também em prova de direito constitucional. Então, é um dos tópicos que mais caem em provas de direito eleitoral / direito constitucional em concursos de técnico e analista da justiça eleitoral, por exemplo. E cai também em concurso de Ministério Público, magistratura, cai também. Menos. Cai mais em técnico e analista. Qual o princípio é esse? Você já sabe, né? É o princípio da anualidade ou anterioridade eleitoral. E o que quer dizer esse princípio? Esse princípio ele está previsto no próprio texto da Constituição, lá no artigo 16. Então a Constituição aqui, ela diz o seguinte: a lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data da sua publicação, não se aplicando à eleição que ocorra até um ano da data de sua vigência. Gente, em outras palavras bem simples e objetivas, o que quer dizer isso aqui? Quer dizer o seguinte: se o Congresso Nacional quiser criar uma lei alterando o processo eleitoral, o Congresso Nacional pode? Claro que pode, sem problema algum, pode alterar. E geralmente isso acontece com muita frequência. Sempre que a gente tem uma eleição no ano anterior, a gente tem leis alterando o processo eleitoral. Isso é muito comum e acontece com frequência. Mas olha o que esse dispositivo diz. Ele diz o seguinte, ó, vou te dar um exemplo aqui, ó. Em 2022, as eleições vão acontecer em 2 de outubro. Então, 2 de outubro de 2022 é a eleição. Eleição para presidente, eleição para governador, eleição para deputado federal, deputado estadual, eleição que promete, viu? Essa eleição de 2022, meu Deus do céu, só Jesus para dar conta. Que essa vai ser dureza. Então, vamos lá. Ó, gente, é possível alterar as regras do processo eleitoral para essa eleição aqui de 2022? É claro que é. Mas o que o artigo 16 da Constituição diz é o seguinte: para que isso aconteça, é necessário que essa lei seja publicada até 1º de outubro de 2022. 1º de outubro de 2021. Ou seja, 1 ano e 1 dia antes da data da eleição. Pronto. 1 ano. Então tem que ser publicada no mínimo 1 ano mais 1 dia da data da eleição. Isso para que essa lei aqui, ó, que é a Lei X e que alterou o processo eleitoral, ela produz efeitos já na eleição de 2022. Tá certo? Entendi, professor. Então vamos supor que o Congresso Nacional decida em 2021 criar uma lei. Essa lei simplesmente estabelece o seguinte. A partir de agora, candidatos que queiram disputar cargos eletivos, eles devem ter curso superior nas seguintes áreas. 2 pontos. Cara, isso altera o processo eleitoral? Altera, porque muita gente vai ficar de fora. Cara, olha que absurdo. Né? Isso pode ser feito por meio de lei, por meio do texto constitucional. Não sei. Lei, texto constitucional. Várias maneiras do Congresso fazer isso. Né? Porque ele pode fazer uma emenda, por exemplo, alterando isso. Então, isso aí altera o processo eleitoral. Realmente, dá um impacto gigantesco. O tanto de candidato vai ficar de fora das eleições. É muito complicado. Então, para essa modificação ser válida em 2022, nas eleições de 2022, tem que ter curso superior, essa lei
tem que ser publicada até 1 de outubro de 2021. Um ano e um dia antes. Tá bom? Agora vamos supor que o Congresso criou essa lei, só que o Congresso fez o seguinte. O Congresso publicou essa lei no Diário Oficial no dia 2 de outubro de 2021. Ou seja, exatamente um ano antes da eleição. A minha pergunta é, essa lei X já vai produzir efeitos na eleição de 2022? Não, porque tem exatamente um ano. Então ela não vai produzir efeitos na eleição de 2022. Tá vendo? Não vai produzir efeitos. Tá certo? Só vai produzir efeitos na eleição de 2022 se ela for publicada no Diário Oficial até 1 de outubro. Uai, professor, não entendi. Então vamos supor que ela foi publicada aqui, ó, em 2 de outubro de 2021. O que vai adiantar essa lei então? Calma. Ela não vai produzir efeitos aqui em 2022, mas ela vai produzir efeitos na eleição de 2024. Então em 2024 ela já está valendo. 2024 ela já vai produzir efeitos. Ficou claro? Então essa lei estará em vigor, aqui ó, em 2022 essa lei estará em vigor, estará vigente, mas ela não produzirá efeitos. Então, lembre-se na hora de responder as questões de prova, vigência é diferente de eficácia. Vigência é uma coisa, eficácia é outra. Porque essa lei aqui, ó, essa lei aqui, no dia 2 de outubro de 2021, ela foi publicada no Diário Oficial, então ela já está vigente. Só que ela não será eficaz para a eleição de 2022. Ela está vigente. Se você pegar o Diário Oficial, você vai conseguir ler. Entra no site do Planalto, ela já está lá, para todo mundo estudá-la, etc. Mas ela não é eficaz para a eleição de 2022. Ok? Só vai ser eficaz para a eleição de 2024. Por isso que vigência é uma coisa e eficácia é outra. Já aproveito para te dizer o seguinte. Lei eleitoral não tem vacatio legis. O que é vacatio legis? Você estudou isso lá no direito constitucional. Vacatio legis é o seguinte, publica-se uma lei e a lei fica ali, né, durante um prazo específico para que a população possa compreendê-la, possa estudá-la, possa conhecê-la, para depois ela começar a produzir efeitos. Não tem isso. O único detalhe aqui é com relação ao princípio da anterioridade eleitoral. Porque a lei eleitoral entra em vigência no momento que ela é publicada. Vigência imediata. E eficácia imediata também. Mas aqui não foi eficácia imediata, professor. Essa lei que foi publicada no dia 1 de outubro, ela não produziu eficácia imediata. Realmente, não produziu. Porque não respeitou o prazo mínimo de 1 ano e 1 dia. Só foi 1 ano. Faltou um diazinho para ela ser eficaz em 2022. Tá bom? Agora, detalhe. Sabe por que aconteceu isso? Por que essa lei precisou respeitar o princípio da anualidade ou anterioridade? Porque ela alterou o processo eleitoral. Ela alterou o processo. Se fosse uma lei eleitoral que não alterasse o processo eleitoral, gente, ela não precisaria respeitar esse princípio da anualidade. Não precisaria. Tá bem? Por exemplo, vamos supor que o Congresso no dia... aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó. Sei lá, no dia 1º de dezembro de 2021, o Congresso publicou uma lei dizendo: a partir de agora, todos os candidatos, quando forem apresentar o requerimento de registro de candidatura, têm que apresentar também uma certidão cível, para ver se tem alguma condenação na esfera cível, lá no TJ ou nos TRFs. Cara, isso aí é uma coisa muito boba. É só o cara entrar no site do TRF e simplesmente apresentar a certidão. Imprimir e apresentar. Muito bobo. Isso não altera o processo eleitoral. Não altera o processo eleitoral, não. É muito simples essa alteração. Não impacta no processo. Então, essa lei já vai entrar em vigor e vigência imediata. E já vai produzir efeitos em 2022. Porque não altera o processo eleitoral. Simplesmente por isso. Então tem que alterar o processo eleitoral. Para que seja obrigatória a observância do princípio da anualidade ou anterioridade eleitoral. Tá bem? Olha, muita atenção
a essa palavrinha aqui, ó. A lei que alterar o processo eleitoral. Sabe por quê? Porque o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o recurso extraordinário 633-703, decidiu que essa expressãozinha aqui, lei, não se refere apenas às leis ordinárias, leis complementares e por aí vai. Não, não é só isso não. Quando a Constituição se refere à palavra lei, ela está se referindo a qualquer instrumento normativo que possa alterar o processo eleitoral. Qualquer um. Qualquer um. Se alterou o processo eleitoral, tem que respeitar o princípio da anualidade. Simples assim. Que essa reguinha eu acabei de explicar. Pode ser uma resolução do TSE. Se for uma resolução do TSE que é fonte primária, lembra da resolução 22.610 de 2007? Que é aquela que disciplina a fidelidade partidária? Pois é, ela tem forma, ela é uma resolução, mas é uma fonte primária. Tem força de lei. Então ela tem que respeitar o princípio da anualidade. Pode ser uma emenda constitucional, tem que respeitar a anualidade. Pode ser uma decisão do TSE, tem que respeitar a anualidade. Pode ser uma lei, tem que respeitar a anualidade. Desde que tudo isso que eu falei alterarem o processo eleitoral. Então esse princípio é extremamente importante. Ele é extremamente relevante. Cai demais, mas demais em prova de concurso. Pode anotar aí. Chances boas de você encontrar uma questão na sua prova. E tamanha a relevância desse princípio que o Supremo Tribunal Federal o considerou uma cláusula pétrea. Cláusula pétrea? É uma cláusula pétrea. Então, se cair na sua prova, você já sabe. O princípio da anualidade ou anterioridade eleitoral é considerado uma cláusula pétrea. Tamanha a sua relevância. Fechou até aí? No material em PDF, deixei aqui embaixo o link para você, tá? No material em PDF, você vai encontrar um pouquinho mais aprofundada essa explicação. Eu também apresentei algumas questões para você entender como é que a banca cobra isso. Tem algumas questões que são muito simples, tem algumas questões que são mais ou menos, mas tem questões difíceis. Tem questões que a banca já cobra o entendimento direto do STF. Então, esse princípio aqui, você tem que se aprofundar. Não dá para ficar na raseira, não. Tem que aprofundar mesmo. Então, dá uma olhadinha lá no material em PDF, tá aqui embaixo o link, para você não se perder. Fechou? Tranquilo aí? Beleza. Então, vamos lá. O próximo princípio é um princípio muito básico, muito simples, que é o princípio da lisura das eleições. O que é o princípio da lisura das eleições? Gente, a palavrinha lisura no dicionário significa qualidade do que é liso, plano, significa retidão de intenções, boa fé, probidade e por aí vai, tá certo? Então veja só, quando os operadores do direito eleitoral, né, os juízes, os promotores, os técnicos e os analistas, eles estiverem atuando no exercício das suas funções, eles devem sempre atuar de forma a implementar o princípio da lisura, ok? Esse princípio da lisura, ele está baseado numa ideia de cidadania, ou seja, e numa ideia de cidadania, todos estão no mesmo patamar, todos são iguais. Então, todos têm que ter a mesma igualdade de oportunidades. Então, sempre que um promotor eleitoral, por exemplo, percebe que um candidato está exercendo abuso de poder econômico, está investindo pesado na campanha, muito dinheiro mesmo, isso vai impactar no resultado, o promotor pode agir. Opa, está se violando a lisura e a boa-fé, o cara não está querendo vencer na democracia, está querendo vencer pelo dinheiro as eleições, abuso de poder econômico, ou às vezes abuso de poder político. Tudo isso para se manter a igualdade de oportunidades. Todos têm que ter a mesma igualdade. Eleição não pode ser sinônimo de dinheiro. Quem tem dinheiro vence a eleição. Não pode. Não pode. Porque aí fere-se a lisura do processo. A lisura diz, todos vão para a urna escolher aqueles que são mais bem capacitados para nos representar.
Basicamente, esse é o princípio da lisura, que é baseado no princípio da cidadania, ou no conceito geral de cidadania. Tá bom? Tranquilo? Ótimo. O próximo princípio é o princípio do aproveitamento do voto. O que significa esse princípio do aproveitamento do voto? Vamos lá, olha só. Gente, no direito eleitoral, o voto é sagrado. O voto é sagrado, né? Gente, para anular um voto é só em situação excepcionalíssima. Porque o voto é um direito sagrado do eleitor, cara. A gente tem que preservar de tudo quanto é jeito. Então a gente só vai anular um voto quando não tiver jeito mesmo. A gente tem que aproveitar o voto de qualquer forma, porque representa a vontade do cidadão, a manifestação dele naquele caso em concreto. Tá certo? E esse princípio do aproveitamento do voto, ele está muito claro no artigo 219 do Código Eleitoral, que diz o seguinte, ó: na aplicação da lei eleitoral, o juiz atenderá sempre aos fins e resultados a que ela se dirige, abstendo-se de pronunciar nulidades sem demonstração de prejuízo. Então o juiz eleitoral, ele não vai anular um voto se não houve qualquer prejuízo naquela situação. Ele não vai declarar a nulidade de uma votação se não houve prejuízo para o processo. Não vai. Tá certo? Além disso, a declaração de nulidade não poderá ser requerida pela parte que lhe deu causa, nem a ela aproveitar. Aqui eu gosto muito de citar um exemplo que eu acompanhei há alguns anos, que foi o seguinte, que encaixa perfeitamente aqui. Vamos lá para o direito exemplificar. Eu trabalhava numa zona eleitoral em que a gente tinha algumas sessões no interior, tá? Na zona rural. E aí, tinha um determinado local que nós tínhamos existia uma fazenda muito grande. E a prefeitura não tinha escolas lá perto. Não tinha construção de escola. Só que aí, existia um imóvel que ficava fora da fazenda. Fora da fazenda X. E nesse imóvel, que inclusive pertencia até ao fazendeiro, a prefeitura instalou uma escola. A prefeitura instalou uma escola, tá? Ah, não, eu tô lembrando, não sei se pertencia ainda ao fazendeiro ou não pertencia, enfim, não interessa. Mas aí a prefeitura instalou uma escola. A instalação era da prefeitura, tá? A instalação era da prefeitura. Quem fornecia a energia elétrica para esse imóvel, quem fornecia a energia elétrica, não era a companhia energética, porque não tinha alcance naquela região. Então, na fazenda, tinha energia elétrica. Então, o proprietário da fazenda fornecia energia para aquele prédio da prefeitura. Não sei se era locado, se era cedido, enfim. Mas a prefeitura tinha uma escola municipal ali. Então, o fazendeiro fornecia energia elétrica. Gente, na época da eleição, o fazendeiro, né, começou a pressionar os trabalhadores. Gente, votar no meu candidato, hein? Meu candidato é Doquinha. Votar em Doquinha aí, Doquinha é bom de serviço, viu? Votar em Doquinha e tal. Só que a gente não sabia, lógico, né? Isso aí não estava lá para acompanhar. Aí chegou a época da eleição, chegou o dia da eleição. No dia da eleição, deu mais ou menos ali, acho que meio-dia, 1 hora, 2 horas, não sei, o fazendeiro foi fazer um assuntar, como dizem no interior, e ele percebeu que ninguém estava votando no candidato dele. Cara, ninguém falava que estava votando no candidato dele. Aí o cara ficou pé da vida. Sabe o que ele fez? Cortou o fornecimento de energia elétrica. Cortou, do nada. Aí na época nós ligamos e tal. Moça, o que tá acontecendo? Não sei, rapaz, acabou a luz mesmo. Engraçado que na fazenda tem, mas ela não tem. Engraçado, vou pedir alguém pra olhar. O cara cortou, cara, ficamos sabendo disso depois, né? O cara cortou a energia elétrica. E aí o que aconteceu? Como cortou a energia elétrica, é lógico, com luz é uma coisa, sem luz é outra. Só que, gente, no meio da roça, né? Só rachando melão, no Nordestão bravo, o que acontece? Deu pra votar tranquilamente. Mesmo porque as urnas eletrônicas estavam com bateria. Então elas tinham duração de 6 horas. Então assim, não atrapalhou em nada. Só que o candidato Doquinha, que era apoiado pelo fazendeiro, fez o quê? Como acabou a luz, ele impugnou a votação daquela sessão. O juiz tem que declarar a nulidade desses votos aí. Porque acabou a luz da sessão, prejudicou as pessoas para votarem. Olha o cara, velho. Estava agindo de modo próprio. Porque ele seria beneficiado por aquilo ali. Primeiro, ele e o coronel é que cortaram a luz. E o cara agora vem questionar, pedindo para declarar nulidade porque a luz está faltando. O que o juiz fez?
indefiro o requerimento com base no princípio do aproveitamento do voto. Ou seja, não tem nada aqui no processo que comprove que realmente houve algum tipo de prejuízo aos trabalhos da sessão eleitoral, dos mesários eleitorais. Nada que comprove. Mas tem essa senhora aqui que falou que ficou com dificuldade para votar. Dificuldade porque ela é analfabeta. É diferente. Não é porque não tinha luz, ela enxergou. É diferente. Foi um caso que teve lá. Então pronto. O juiz declarou princípio do aproveitamento do voto. Isso aqui é muito simples para a gente anular ou declarar nulidade dessa votação. E ponto final. Tá bom? Então esse é o princípio do aproveitamento do voto. Essa é a ideia que você tem que ter para responder as questões de prova. Temos ainda o princípio da preclusão instantânea. Princípio bacana esse aqui, ó. Olha só. O Código Eleitoral, lá no artigo 147, parágrafo 1º, ele diz o seguinte: a impugnação à identidade do eleitor, formulada pelos membros da mesa, fiscais, delegados, candidatos ou qualquer eleitor, será apresentada verbalmente ou por escrito, antes de ser o mesmo admitido a votar. Gente, isso é complicadíssimo. Princípio da preclusão instantânea. Ou seja, precluiu. Você tem 1 minuto para fazer isso. Não fez? Precluiu, acabou. Não pode questionar mais. Já era. Você não pode falar mais nada. Preclusão instantânea. Aconteceu a situação, já era. Não tem o que questionar mais. É isso aqui. Eleitor está lá na fila. Eu sou o Doquinha. Qual é o seu nome? Doquinha. Entrou para votar. Aí, na hora que o mesário entregou o título para ele, que terminou de votar, aí o caboclo cumprimentou ele. E aí, coxinha, beleza? Oi. Na verdade, eu sou o Doquinha. Que Doquinha o quê? Você é o coxinha, você é louco, conhecer demais. Cara, votou no lugar de outra pessoa. Por que ele fez isso? Não me pergunte que eu não sei. Tem doido pra tudo. Votou no nome de outra pessoa. Gente, tem como resolver isso? Não tem. Não tem como resolver. Eu vou impugnar. Não tem como. Não tem como a gente tirar o voto dele de dentro da urna. Não tem jeito. Eu não sei qual é o voto dele, não. Sigilo. Eu não tenho como tirar o voto dele. Tá certo? Não tem como. Então, assim, se o suposto Doquinha está na fila, ele é o segundo da fila, o mesário pergunta assim, qual é o seu nome? Doquinha. Ele é o segundo da fila. Aí vem alguém e fala, Doquinha? Seu nome é Coxinha. Não sei o que. Vou impugnar agora. Você não vai votar em nome de Doquinha, não. Você não vai, não. Eu vou impugnar agora. O eleitor vai impugnar perante a mesa. É diferente. A mesa não vai permitir que aquela pessoa vote. Tá vendo? Aí tem como impedir. Agora, depois que o cara já votou, precluiu. Não tem o que fazer. E o cara vai ficar lá de boinha? Não, não vai ficar de boinha, não. Ele vai responder um processo criminal. Aí isso vai constar em ata, né? A polícia vai lá levar um TCO. Aí vai ser proposta uma ação penal pública contra ele. Ele vai responder criminalmente pela conduta que ele cometeu. É simples assim. Mas não tem como. Precluiu, acabou. É assim que funciona. É, que absurdo. Não tem como. Princípio da preclusão instantânea. Eu já vi isso várias vezes. Não foi só não, tá bom? Princípio da preclusão instantânea. Próximo princípio. O próximo princípio é o princípio da celeridade. Bacana esse princípio aqui, ó. O que diz o princípio da celeridade? Gente, lá no artigo 5º da Constituição Federal, mais precisamente no inciso 78, está escrito que os processos judiciais e administrativos devem ser concluídos num prazo razoável. Razoável. E eu te pergunto, que prazo razoável é esse da Justiça do Trabalho? Não tem. Que prazo razoável é esse na Justiça Federal? Não tem. Na Justiça Militar? Não tem. Só fala que tem que ser razoável, mas não existe um prazo definido. Só que na Justiça Eleitoral a gente vai além. Não basta ser razoável, tem que ser rápido. Porque a eleição acontece em assim, instantes, em alguns dias já começou e terminou a eleição. Tudo tem que ser muito rápido, muito célere. Não dá para esperar. Em poucos dias já temos que terminar a eleição. Tá bom? Então, olha só. O próprio artigo 97A diz o seguinte, ó.
Nos termos do inciso 78 do artigo 5º da Constituição, considera-se duração razoável do processo que possa resultar em perda de mandato eletivo o período máximo de 1 ano contado da sua apresentação à Justiça Eleitoral. Ou seja, a partir do momento que um processo é apresentado na Justiça Eleitoral, ele tem que ser concluído no máximo em 1 ano. Isso para a Justiça Eleitoral é razoável. Claro que a maioria deles termina muito antes, né? Quando fala 1 ano, gente, é para o processo começar no juiz, passar pelo TRE, TSE e ser arquivado. Se fosse o STF, seria uns 20 anos, né? Então, assim, é rápido mesmo. Às vezes o juiz decide com 15 dias, com 1 semana, com poucos dias ele já decide, passa para o TRE, 2, 3 meses decide, fica mais travado, ela em cima no TSE. Então isso é rápido mesmo. Princípio da celeridade. Então existem alguns mecanismos dentro do direito eleitoral que são utilizados justamente para garantir essa celeridade, para garantir que os processos tramitem rapidamente. Um exemplo deles aqui, ó. Os recursos eleitorais, em regra, não possuem efeito suspensivo e deve ser observado o prazo de 3 dias. Gente, enquanto o recurso para apelação lá na Justiça Comum é de 15 dias o prazo, recurso eleitoral, a regra é de 3 dias. É muito rápido. Então, recurso na Justiça Eleitoral é vapt-vupt, 3 dias. Tem recurso que é 24 horas o prazo. Vamos falar sobre isso. 24 horas. Rapidão. Quando cai final de semana, o advogado desespera. Ah, meu Deus, vence o recurso. Publica a decisão no sábado, vence o recurso no domingo. O cara fica desesperado, né? Final de semana. É assim. Tem que ser célere, tem que ser rapidão. É assim que funciona. E é justamente por isso que os recursos na Justiça Eleitoral, em regra, eles não têm efeito suspensivo. Não tem. Depois a gente vai ver isso com mais calma. Como assim? O juiz, eu sou um candidato, o juiz proferiu uma decisão me condenando a pagar 5 mil. Aí, não concordo, juiz, vou entrar com recurso. Tudo bem, entrei com recurso. Só que não adianta nada. Enquanto o TRE não julgar o recurso, o juiz já pode começar a me cobrar os 5 mil. O juiz acabou de proferir uma decisão dizendo: Fabiano, você que é candidato, vai ter que conceder um direito de resposta para Doquinha. Você falou mal dele. Concede um direito de resposta no seu horário eleitoral para Doquinha. Eu não concordo, juiz. Apresentei o recurso. Enquanto o recurso não for julgado, eu vou ter que cumprir a decisão do juiz. Vou ter que ir lá e fornecer o direito de resposta. Às vezes, quando o recurso vai ser julgado, já até aconteceu, já tive que dar o direito de resposta. Mesmo que eu ganhe o recurso, não vai adiantar nada. É assim que funciona, tem que ser rápido, porque senão o processo não funciona. Então esse é o princípio da celeridade. Lá no PDF eu deixei vários exemplos para você, analisa lá, tá? Vários exemplos de situações que as bancas costumam abordar. Então tem muito conteúdo, muitos exemplos que a banca costuma abordar, como caracterização do princípio da celeridade. Leia lá com calma cada um desses exemplos para você conseguir realmente acertar qualquer tipo de questão que seja cobrada em prova. Tá bom? Como consequência do princípio da celeridade, a gente tem um outro princípio, que é o princípio da irrecorribilidade das decisões eleitorais. O que é esse princípio da irrecorribilidade? Gente, aqui é o seguinte. A regra geral é: quando o TSE proferir uma decisão, acabou. Não cabe recurso. Ponto final. Essa é a regra. É mesmo? É. Só que será cabível recurso em 3 hipóteses. Quando a decisão do TSE contrariar a Constituição, aí é cabível um recurso extraordinário para o STF. Quando a decisão do TSE negar um mandado de segurança ou negar um habeas corpus, aí é possível recurso ordinário para o STF. Só nessas 3 hipóteses. Regra geral, das outras hipóteses, não cabe recurso. Princípio da irrecorribilidade. Justamente para garantir a celeridade, para garantir a agilidade dos processos eleitorais. E essa mesma regra se aplica em relação aos TREs. A gente vai falar sobre isso depois lá na frente, na aula sobre recursos, tá?
A mesma regra se aplica aos TREs. Em regra, quando um TRE proferiu a decisão, não cabe recurso. TRE proferiu a decisão, não cabe recurso. Salvo nas hipóteses previstas onde? No artigo 121, parágrafo 4º da Constituição. Então, se o TRE proferiu a decisão, só cabe recurso contra a decisão do TRE nessas hipóteses aqui, ó, que estão no artigo 121, parágrafo 4º. Se for uma outra hipótese diferente dessa aqui, não cabe recurso. É para garantir a celeridade do processo, para não ficar recorrendo à toa, ficar inventando hipótese para recorrer, para ficar retardando o processo. Tá bom? Quando a gente for falar sobre recursos eleitorais, nós vamos analisar cada uma dessas hipóteses aqui e eu vou te explicar cada uma dessas situações. Tá bem? O próximo princípio é o princípio da moralidade eleitoral. Princípio muito basilar, né? Dentro do processo eleitoral, os participantes têm que agir com moralidade. Os participantes têm que agir com boa fé, têm que agir com justeza, tem que existir uma relação de confiança entre as partes. Não podem ser praticadas condutas que caracterizem corrupção, desequilíbrio do pleito. Tudo isso é consequência do princípio da moralidade eleitoral. Tá bem? Olha, esse princípio está previsto lá no artigo 14, parágrafo 9º da Constituição. E ele fala o seguinte: uma lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade e os prazos de sua cessação. Quando é que vai acabar a inelegibilidade? A fim de proteger o quê? A probidade administrativa, a moralidade para o exercício do mandato, considerada a vida pregressa do candidato e a normalidade e legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico ou abuso do exercício de função, cargo ou emprego na administração direta ou indireta. Tá vendo? Com base no princípio da moralidade, por exemplo, foi criada a Lei Complementar 135 de 2010, que é a lei da ficha limpa. Então a sociedade começou a entender que é um absurdo alguém que já se encontra condenado por uma segunda instância, por corrupção, poder disputar um cargo eletivo. Isso é imoral. Não era ilegal, porque a lei permitia. Mas a sociedade começou a perceber que isso era imoral. Cara, é imoral um cara condenado por corrupção, por improbidade administrativa, dolosa, um infeliz desse disputando a eleição. Isso é uma vergonha. Aí a sociedade se mobilizou, por meio da CNBB, pressionaram o Congresso, aí nasceu a lei da ficha limpa. Com base em qual princípio? O princípio da moralidade. Tá certo? Então hoje, depois a gente vai ver isso com mais calma, viu? Quando formos falar em inelegibilidades, Lei Complementar 64/90, a gente vai falar sobre isso com mais calma, lá na outra aula. Então, hoje existe uma lei dizendo quem é considerado ficha suja, quem não vai poder disputar as eleições, porque praticou condutas que violam a moralidade eleitoral, a boa-fé, a honestidade. Essa pessoa não é honesta o suficiente para disputar as eleições. Pronto. Tá certo? Agora, cuidado quando você for responder as questões de prova, porque existe uma diferença entre suspensão de direitos políticos, inelegibilidade e desincompatibilização. São 3 palavras diferentes. Lá no PDF eu explico isso com mais detalhes, tá? Vamos lá. O que é suspensão dos direitos políticos? Quando alguém tem os seus direitos políticos suspensos, vamos ver isso na aula específica, esse alguém não pode votar, nem pode ser votado. Então, Doquinha foi condenado a 15 anos de reclusão por um homicídio que ele cometeu. Então, em virtude da condenação transitada em julgado, ele fica com os direitos políticos suspensos. Não pode votar, nem ser votado durante 15 anos, que é o prazo da sentença condenatória. Nem votar, nem ser votado. Ele fica sem a capacidade eleitoral ativa, que é votar, e fica também sem a capacidade eleitoral passiva, que é receber votos. Não pode nenhum dos dois.
Depois que Doquinha cumpre os 15 anos de reclusão, os direitos políticos voltam para ele. Os direitos políticos são restabelecidos. Aí ele pode votar e ser votado, depois de cumprir a pena de 15 anos. Só que tem um porém. Cumpriu a pena? Agora vem a lei da ficha limpa. Dizer o seguinte: você cometeu crime contra a vida, corrupção, crime contra a administração pública e vários outros previstos na lei complementar 64/90, agora, depois dos 15 anos de suspensão dos direitos políticos, você vai ficar durante 8 anos inelegível. Durante 8 anos, você não vai poder disputar cargos eletivos. Simples assim. Então, durante o período de inelegibilidade, a pessoa, ela pode votar. Ela pode votar. Ela não pode ser votada. Ela não pode disputar um cargo eletivo, mas votar, ela pode. Ela tem apenas a capacidade eleitoral ativa. A passiva, ela não tem, de receber voto. E aí temos a desincompatibilização. O que é a desincompatibilização? Vamos falar sobre isso também lá na frente. Desincompatibilização é quando um servidor público ocupa um cargo público, por exemplo, e ele precisa se afastar das funções provisoriamente para disputar as eleições. Se ele perder as eleições, ele volta para o cargo que ele ocupava anteriormente. Simples assim. Isso é temporário, vai e volta. Ele não fica inelegível, ele não suspende o direito político, nada disso. Só tem que se afastar para depois voltar a disputar os cargos, para exercer o cargo que ele ocupava anteriormente, se ele perder a eleição. A lei 64/90 é que fala quais são os prazos que devem ser respeitados em relação à desincompatibilização. Tudo bem? Princípio da liberdade de propaganda política. Esse é um princípio pleno, né? O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte: os candidatos não podem ter os seus direitos de propaganda restringidos. Os candidatos são livres para divulgarem as suas ideias, para pedirem votos para os eleitores. Eles não podem sofrer censura. Pode não. Tem que ser livres. Faça propaganda eleitoral do jeito que você quiser. Eu me lembro, né? Gosto muito de destacar esse ponto. Teve uma vez, quando o Tiririca estava candidatando a deputado federal, né? Aí um colega meu me contou, né? Que ele estava lá na internet, acessando, e aí ele viu uma foto de uma mulher toda marcadinha de biquíni, né? Toda bombadona, como se estivesse desamarrando o biquíni. Aí estava escrito assim: clique aqui para ver a novidade. Aí quando clicava aparecia: olá, bestado, é eu, vota no 2222 para deputado, Tiririca fala. E aí na época muito se questionou isso, né? Cara, isso aí é uma palhaçada. O cara é palhaço, né? Vai fazer o quê? Isso é uma palhaçada. Tá desvirtuando a propaganda eleitoral, tá virando bagunça, blá blá blá. Na época foi discutido isso. O TRE de São Paulo falou: opa, peraí, meu amigo. Princípio da liberdade de propaganda política, que é um gênero, né? Propaganda política é um gênero. Propaganda eleitoral é uma espécie. A gente vai estudar isso depois. Se ele quiser fazer assim, que faça assim. Nós não estamos vendo nada que está violando a legislação eleitoral. Pode prosseguir. Foi o que disseram na época. Mesmo usando desses artifícios, foi o que disseram na época. Então os candidatos são livres para utilizarem as estratégias que bem entenderem, desde que respeitando a lei. Porque a lei estabelece os parâmetros básicos, né? Se os parâmetros básicos forem obedecidos, sem problema. Eles são livres para fazerem o que entendem que tem que ser feito. Ficou claro? Então, princípio da liberdade de propaganda política. E aí existem alguns dispositivos que tratam sobre isso. Por exemplo, artigo 248 do Código Eleitoral diz o seguinte, ó: ninguém poderá impedir a propaganda eleitoral, nem inutilizar, alterar ou perturbar os meios lícitos nela empregados. Acabou. Acabou. Se um candidato, inclusive, ele divulga a propaganda eleitoral dele, você vai lá, vou arrancar esses adesivos aqui. Isso é crime eleitoral. Isso é crime. Não pode. Não pode. Liberdade de propaganda eleitoral. Tá bom? Por exemplo, o artigo 58 da Lei 9.504/97, ele trata do direito de resposta. Porque às vezes você está perguntando o seguinte: professor, quando você fala que existe a liberdade, e se o candidato extrapolar, começar a xingar o outro?
Aí é que entra o direito de resposta. Porque não é uma liberdade absoluta. Liberdade absoluta de propaganda eleitoral. Não, liberdade relativa. Porque a lei estabelece limites. Se amanhã ou depois um candidato a prefeito vai para a televisão no horário eleitoral gratuito, começa: que esse candidato aí é um pedófilo. Opa! Direito de resposta. Calúnia. Tem prova disso? Não tem prova, não ouvi falar. Opa! Declaração sabidamente inverídica. Bora! Direito de resposta. Porque a liberdade dele termina onde começa a lei. Onde começa o direito do próximo candidato. Não tem como. Aí o candidato que se sente ofendido vai ter que propor uma ação na Justiça Eleitoral, uma representação, que é o nome correto, pleiteando o direito de resposta. E a Justiça Eleitoral vai conceder, nesse caso que eu acabei de citar. Tá certo? Então, assim funciona o princípio da liberdade de propaganda política. Aqui tem algumas características do direito de resposta que a gente vai estudar lá na frente, quando estivermos falando de propaganda eleitoral. E temos aqui o princípio da responsabilidade solidária. O que é isso, responsabilidade solidária? As bancas costumam trocar o solidária por subsidiária, que são palavras diferentes, tá? Solidária significa ao mesmo tempo, ou seja, candidatos e partidos são responsáveis ao mesmo tempo pela propaganda eleitoral que eles estão fazendo. Eles respondem ao mesmo tempo, em conjunto. Isso é solidário. Se fosse subsidiário, seria: primeiro, vamos supor, a Justiça Eleitoral aplicou uma multa de 5 mil. Primeiro cobra do candidato. Se o candidato não pagar, depois você cobra do partido. Seria subsidiário. Primeiro de um, depois do outro. Seria subsidiário. Como é solidário, é ao mesmo tempo. Vamos cobrar dos dois ao mesmo tempo. Um dos dois tem que pagar. Isso é solidário, tá? Então, o artigo 241 diz o seguinte: toda propaganda eleitoral será realizada sob a responsabilidade dos partidos e por eles paga, imputando-se-lhes solidariedade nos excessos praticados pelos seus candidatos e adeptos. Ou seja, se um candidato do partido comete algum excesso, o partido também é solidariamente responsável. Olha o que diz o artigo 17 da Lei 9.504/97. As despesas da campanha eleitoral serão realizadas sob a responsabilidade dos partidos ou de seus candidatos e financiadas na forma dessa lei. Tá vendo? Então a gente vai ter um candidato e o partido pode se responsabilizar pela propaganda eleitoral do candidato, sem problemas. Isso é muito mais comum do que parece. E nós vamos ver isso com muito mais detalhes quando nós estivermos estudando o quê? Prestação de contas eleitorais. Oh, tema gostoso. Propaganda, prestação de contas, é assunto que não acaba mais, né? Vamos falar sobre isso com bastante calma. Tá bem? Gente, existem vários outros princípios que não são muito comuns em prova. Então aqui eu foquei no que é mais importante. Agora, você depois vai lá no PDF, deixei aqui embaixo o link, né? Para você clicar, faça o download da aula, vai lá no PDF e analisa os outros princípios que estão lá, que são princípios também importantes. São princípios também importantes. De vez em quando pode ser que caia em prova. Não vi ainda, né? Uma questãozinha ou outra de vez em quando, por isso que eu nem coloquei aqui na aula. Mas no PDF, que tem que ser completão, tá lá para você realmente conhecê-los e se cair na prova, gabaritar as questões. Combinado? Então, espero que você esteja compreendendo todo o conteúdo. Espero que você esteja memorizando tudo e em breve nos encontramos aqui com mais uma aula para a gente aprofundar ainda mais no direito eleitoral explicado. Bons estudos e a gente se vê em breve. E não esquece que você está só começando. Tem muita coisa boa ainda para acontecer. Combinado? Tá esquecendo do like, viu? Dá o seu joinha, coloca os comentários aqui embaixo e a gente vai começando aí nos próximos dias, viu? Dá o seu like e compartilha esse vídeo com os colegas. Fechou? Bons estudos! Até mais!